Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações importantes sobre saúde e qualidade de vida. E hoje o nosso bate-papo será com a neuropsicopedagoga, a Iris Pimentel, e vamos falar sobre o TDAH. Vocês também terão uma dica de saúde. Fiquem conosco. Iris, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Obrigada pelo convite. Vamos começar falando, eu disse para ela que eu ia falar sobre neuropsicopedagoga. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar, mas não entendem a formação, o papel, desse profissional. Fala para a gente, Iris. O papel do neuropsicopedagogo é atuar diretamente na parte do conhecimento cognitivo da criança, da aprendizagem, da parte motora, não só da parte motora, mas também como a parte cognitiva como um todo. O neuropsicopedagogo estuda a atuação do cérebro nessas regiões de aprendizagem cognitiva, motora, linguagem também, funcional da criança e do adulto e do idoso também. E também, E qual é a formação desse profissional, Iris? Primeiro, a formação é um processo, Forma em pedagogia e se especializa em neuropsicopedagogia. Sim. Certo? Tem todo um processo a nível de conhecimento. Antes, a gente vê a matéria de neurologia, mas não é um neurologista. Sim. Nós estudamos a parte funcional do cérebro no conhecimento, no aprendizado, no que se refere à educação, e não na parte de ciência. Entendi. E aí a gente comecei o programa falando que vamos discutir aqui, falar sobre o TDAH. Fala pra gente o que é o TDAH. Eu acho que nos últimos tempos as pessoas têm ouvido muito falar, sobre isso. É um transtorno, é uma condição de neurodesenvolvimento? Fala pra gente o que é, Iris. Pronto. De acordo com o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, é um manual científico, onde traça todos os pontos do diagnóstico, O TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno, Não gostam de usar o termo transtorno porque está se estigmatizando demais. Sim. Mas o prejuízo que traz a criança e ao adulto com TDAH se torna, assim, um transtorno na vida desse indivíduo. Então, é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que acontece desde a infância e acompanha até a fase adulta. E aí, quando a gente fala, inclusive, desde a infância, eu aí queria que você, assim, bem claramente falasse para a gente se tem sinais que a gente pode observar que, eu acho que tem alguma coisa aqui diferente no meu filho, na minha filha. Existem sinais bastante claros e marcantes, Aquela criança que tem uma dificuldade de atenção, aquela criança que tem uma agitação motora, não é que eu não quero ficar parado, eu não consigo ficar parado. Ela traz um prejuízo na vida escolar, na vida social e nos relacionamentos, Aquela criança que interrompe as conversas de maneira impulsiva, Se criam rótulos como se a criança fosse mal educada, a criança tem muita manha, não estão sabendo educar, não estão sabendo criar, mas não, são comportamentos impulsivos que a criança não consegue controlar. Um controle também, na realidade, emocional, Crianças que têm um estado de um choro exagerado ou se tranca emocionalmente, aquela criança muito silenciosa, que sempre se acha inadequada, porque ela não está dentro dos padrões de comportamento que a gente coloca como uma criança boazinha, Então, esses sinais que trazem esse prejuízo, é muito bom destacar a palavra prejuízo, Tanto para a vida social, como para a vida escolar, como no contexto familiar também. É um alerta mesmo, porque, assim, eu falo muito, já entrevistei pessoas de diversas áreas aqui, e a gente fala sobre quando a criança dá sinais como esses, por exemplo, às vezes quando a criança também se queixa de dores, e às vezes os pais acham que é uma manha, não está sentindo isso, é porque quer atenção, e aí eu acho que no decorrer aí do crescimento dessas crianças também os pais podem achar que é birra, que está pirraçando, que é porque quer determinada coisa e não consegue, e aí muitas vezes acabam também batendo, Eu acho que você deve talvez acompanhar e vivenciar isso, que as crianças apanham porque os pais acham que dessa forma vai conseguir, vai ficar tudo certo se eu bater. Você consegue vivenciar e ver muito isso também, Isis?
Iris? Consigo. Dentro da realidade dos atendimentos no dia a dia, nós conversamos com muitas mães que entram nesse sentimento de impotência, né? Iris, sou eu que não estou sabendo educar, eu não sei mais o que eu faço. Já bati, já coloquei de castigo e o comportamento não muda. Então, está trazendo prejuízo na família, está trazendo prejuízo no contexto escolar e na vida social dessa criança, porque ela acaba carregando rótulos, pesos, né, daquela criança mal educada. Sim. Que não está tendo limites, que está querendo atenção. De fato, ela está querendo atenção para algo que ela não está conseguindo controlar, para algo Sim. que ela não está conseguindo lidar. Porque não é como digo, não é porque eu não quero ficar sentado aqui, é porque eu não consigo. Não é porque eu quero interromper para chamar a atenção, que você me olhe, é porque eu não consigo não entrar na conversa, né? Existe um prejuízo característico próprio dessa criança, que precisa ser observado como um todo, né? Não é simplesmente rotular e fechar naquilo ali. É uma criança difícil, né? É uma criança mal educada, você não está sabendo educar. Tem que se ver um contexto por trás de tudo isso, né? E aí é que entra o neuropsicopedagogo e toda a equipe multidisciplinar para fechar um diagnóstico. E eu quero muito falar sobre o diagnóstico, mas Iris, você fala muito da criança agitada. Eu, inclusive, conheço uma criança que ela deve ter uns 6 anos. E ela disse, eu não consigo parar, é tudo acelerado aqui dentro. Então, ela assiste a TV de cabeça para baixo, ela come a roupa, ela pega a roupa, começa a mastigar, quando você vê a roupa está toda estragada. Mas eu também conheci uma pessoa que, ela disse que recebeu o diagnóstico, ela já é uma mulher, e recebeu recentemente, e ela vivia muito trancada. Ela era muito fechada. E a mãe, ela me disse na época que a mãe achava isso ótimo, porque assim, pronto, eu tenho uma filha que gosta de ficar em casa, não gosta de sair. É bom, porque ela está fora dos perigos aí da vida, enfim. E aí ela fez todo o diagnóstico e disse que realmente tem. Então, é o observar de algo que seja diferente daquilo que seria cotidiano, né? Então, talvez essa questão do ficar muito recluso, calado, também é um sinal de alerta. Sim, é um sinal de alerta. É importante dizer que o TDAH, ele tem 3 tipos de TDAH, não é simplesmente TDAH, isso, tá? Né? Ele tem 3 tipos. Tem o TDAH para hiperatividade, que é o mais fácil, né? Tem o TDAH para desatenção, que é aquela pessoa que pode ser essa que se tranca porque ela vive no mundo da atenção voltada ao foco dela. E tem o TDAH combinado, que é os 2, hiperativo e desatento, né? Então, de fato, é muito importante que a gente observe, não é só diagnosticar. Tem TDAH, qual tipo? Para que a intervenção seja eficaz, né? Então, o TDAH ele pode vir com algumas comorbidades, depressão, ansiedade, e pode levar a essa realidade de se trancar por sempre se sentir inadequado, ver que pensa diferente dos outros, age diferente dos outros. Por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, a maneira de pensar e de agir é diferente do outro. Eu costumo dizer que se a pessoa que não tem TDAH recebe a informação em linha reta, a que tem TDAH recebe a informação em linhas curvadas. Então, o jeito que chega a informação é diferente, né? E aí pode se levar a diversos comportamentos, como também ser essa pessoa mais introspectiva, mais isolada, que prefira não se envolver num convívio social porque se sente inadequada. Iris, qual é a sua avaliação? A rede social, ela vem e dissemina informações, a gente tem acesso mais rápido a uma série de coisas. Não sei se é a minha percepção. É óbvio que hoje a gente fica sabendo de muito mais coisas que antes não sabia, né? Antes era por telefone, era o vizinho que contava. Hoje você abre a rede e você sabe o que acontece no mundo. E eu venho cada dia mais percebendo as pessoas dando o diagnóstico, e tudo bem se você tem que dar o diagnóstico porque um profissional avaliou, né? Mas muitas pessoas que estão achando que tem, elas dizem que tem, porque talvez uma determinada coisinha se assemelhe àquela pessoa que tem um diagnóstico de fato dado por um profissional. É importante a gente fazer esse alerta, né? Porque não sei se também cabe isso, mas talvez em alguns casos eu quero falar contigo sobre tratamentos, medicações e tudo mais, mas essas pessoas também se diagnosticando, podem fazer uso de medicamentos que não são necessários para ela. Então, é importante a gente ter esse cuidado com esse autodiagnóstico, Iris? Muito importante. Hoje na internet realmente existe até testes. Onde você eu já passei por um. Não fiz, mas assim, teste aqui se você tem. Isso. Onde você pode se autoavaliar,
Não existe esse processo de autoavaliação. A avaliação, principalmente na fase adulta, ela tem que ser muito criteriosa, né? Não é só simplesmente eu conversar com você como adulto, se eu tiver acesso aos seus pais também, para entender como você agia quando criança, precisa dessa anamnese profunda. Não é um teste de internet que vai fechar um diagnóstico. E a automedicação também está muito fácil. Por incrível que pareça, Adriana, as pessoas conseguem comprar nas farmácias mesmo remédio controlado sem uma receita. E isso é muito perigoso porque, por exemplo, para cada tipo de TDAH, há o tipo de intervenção medicamentosa correta, né? Existe medicação no TDAH que faz a pessoa ter uma perda de peso significativa, né? E também faz com que a pessoa entre no estado de irritabilidade muito grande. Então, se a pessoa tem um TDAH para desatenção, ela vai ficar mais irritada e mais agitada ainda. Essa automedicação pode piorar esse processo, né, de autorregulação. Então, assim, e se a pessoa não tiver de fato o TDAH, essa medicação vai desenvolver nelas comportamentos que não vão ser positivos. Exatamente. Né? E não vai funcionar, porque ela não tem. É incrível que quando a pessoa tem o diagnóstico de TDAH, que ela precisa de uma intervenção medicamentosa, você vê uma evolução no comportamento dela, você vê uma evolução na vida social, no trabalho significativa, né? Então, a medicação, ela vem para contribuir, né? Ela não cura, ela contribui para um acompanhamento também multidisciplinar. Não é só medicação, existe a terapia, existe um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento com neurologista, existe um acompanhamento com neuropsicopedagogo ou neuropsicólogo. Não é só uma coisa assim. Então, dar para mim um diagnóstico a partir do que eu vejo na internet, a partir de um teste que eu estou acompanhando na internet, é muito perigoso. Muito perigoso. É bom esse alerta. E aí eu te digo, os pais que nos assistem percebeu alguns movimentos semelhantes ao que você disse dos filhos. Qual é o primeiro passo? Qual é o profissional que eu busco? É um neuropsicopedagogo? É um psicólogo? É um médico clínico? Porque às vezes tem isso também, né? Eles percebem e dizem, o que é que eu faço? Não sei se talvez em alguns casos vão direto para o clínico que é geral e aí vai direcionar, mas qual é o profissional que eu devo levar o meu filho, a minha filha, Iris? O primeiro passo é o pai ter calma, parar de se culpar e culpar a criança. Eu acho que é fundamental. Tirar o estigma, sabe? Da culpa. E aí sim, ir para um profissional. Às vezes existe um processo de etapa, principalmente pelo SUS, vai para um clínico, do clínico é encaminhado para um especialista, mas se o pai tem as condições de procurar diretamente um especialista, é um neurologista ou um psiquiatra. Geralmente esse profissional, ele encaminha para esse processo diagnóstico multidisciplinar. Sim. Um acompanhamento com um neuropsicopedagogo ou psicopedagogo, um psicólogo, que trace todo o processo, né? A partir do DSM, como eu falei no início, desse manual de estatísticos de transtornos, né? A gente vai acompanhando todo o processo e aplicam várias escalas técnicas, né, de perguntas, faz um processo de anamnese, faz a visita escolar, né? Eu mesmo não traço um relatório de perfil diagnóstico sem fazer uma visita escolar, para ver como é que a criança funciona na escola, como é que a criança se adapta ao ambiente escolar, como é que o cognitivo dela funciona a nível do conhecimento das disciplinas, né? Eu tenho pacientes que, por exemplo, fazem uma prova oral perfeita, mas na hora de escrever não conseguem escrever mais do que 4 linhas, né? Porque demanda deles parar para escrever. Então, precisa-se entender como é que é o funcionamento cognitivo dessa criança. E aí, o profissional neurologista encaminha para esses profissionais que fecham um diagnóstico a partir desse processo de investigação, né? Não existe um diagnóstico no primeiro atendimento. Imagino. Né? E também não existe um diagnóstico numa idade muito cedo, simplesmente porque a criança é agitada. A idade ideal para que se comece um processo de investigação de TDAH é a partir dos 6 anos, tá? Antes disso, um bom profissional vai pedir para esperar mais um pouquinho, né? Mas a partir dos 6 anos de idade é quando se começa uma maturação cerebral, para que a gente consiga entender de fato, né, o que a criança não consegue
né, corresponder a nível da agitação motora, a nível da falta de foco, né, de não conseguir atender a certas atividades, da impulsividade. Então, é a partir dos 6 anos. E aí é uma dúvida também, as pessoas questionam se é um fator genético, se tem outras causas, mas aí eu vou falar sobre isso contigo depois do intervalo, tá? Fiquem por aí, voltamos já já. Estamos de volta com o Saúde Ativa. Hoje o nosso bate-papo é com Iris Pimentel, neuropsicopedagoga. Estamos falando sobre TDAH. E se você perdeu o primeiro bloco, vai lá em nosso canal no YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Toda semana a gente traz aqui um profissional da área da saúde que esclarece dúvidas para você. Tá muito bacana, não deixe de conferir. Iris, a gente estava falando sobre se é genético, né? O TDAH é genético, se tem outros fatores que influenciam, se há estudos sobre isso, se há alguma resposta já. Existem grandes estudos, mas não há uma resposta definitiva ainda. Mas se sabe que há um forte componente genético, né? É de fato um componente genético, né? Dentro da família não existe só um TDAH. Né? Então, é das fontes de estudo que vem sendo profundamente, né, tidas como a fonte, é um componente genético, mas não há nada definido, né? Por quê? Porque como se dá desde a infância até a fase adulta, e a característica também, às vezes, para negligenciar o diagnóstico eu também era assim quando era criança. É verdade. Eu também era assim. Então, muitas vezes os pais descobrem o diagnóstico a partir dos filhos. Você também era assim porque você também é, né, um paciente TDAH. Ô Iris, e você avalia assim que, por exemplo, eu falei no início da nossa entrevista sobre casos tardios de diagnóstico, né? Que com certeza, como você mesmo disse, comprometeu a vida da criança aí no crescimento, no desenvolvimento. Quando adulta que faz o diagnóstico e começa o tratamento, isso ajuda ela para que ela tenha uma vida, eu vou colocar normal, não é que não seja, né? Mas uma vida que seja rotineira, semelhante às pessoas que não têm o TDAH. E aí também você, para responder para a gente, se é uma coisa que tem, vamos dizer, a cura. Eu sei que não é uma doença, tá? É um transtorno. Mas assim, pronto, não tenho mais esse problema. Isso não acontece? Acontece? Daiana, eu costumo dizer que o diagnóstico é libertador, né? Sim. Ao descobrir o diagnóstico, a pessoa abre um mundo de possibilidades para que ela possa lidar com os desafios que o TDAH apresenta. De fato, não existe a cura, não existe vai passar, ela aprende a lidar com os desafios que o TDAH apresenta, tanto na vida social, como no trabalho, como no relacionamento. Sim. É importante que a pessoa que convive com ela também aprenda a lidar, viva um processo de empatia e respeito, porque não acaba, né? Eu digo que se regula, se aprende a lidar, existe um processo de aceitação. Por isso que o diagnóstico, ele é libertador, ele é um divisor de águas. Você aprende a lidar diferente com você mesmo e as pessoas que convivem com você também aprendem a lidar melhor. Não, eu imagino porque é como se você passasse a entender. Talvez, né, como você mesmo falou, esse questionamento do se sentir diferente, do fazer coisas diferentes. Eu imagino essas pessoas super agitadas e aí elas dizem, opa, peraí, é por isso. Porque talvez, eu não estou na cabeça dessas pessoas, deve ser uma luta você querer fazer algo que você mesmo não consegue, né? Esse movimento das pessoas agitadas. Eu acho que vem muito para essa questão, né, Iris, de agora eu sei o que é que está acontecendo, então eu sei qual é um caminho que eu posso traçar para amenizar aquilo que talvez saia muito do que é do dia a dia, né? Da rotina do dia a dia. Exatamente, e é aí que entram outras comorbidades, entram depressão, ansiedade, transtorno bipolar, porque essa pessoa passa a não se encontrar como pessoa no meio dos outros, sabe? Aquela pessoa que age sempre diferente, né? E com isso ela não quer se incluir. Não. Né? Ela prefere
se excluir, para que também não seja mais rotulada do que já foi rotulado na infância, e que já traz aqueles rótulos, aquelas marcas. Então, o diagnóstico, de fato, ele é um processo para se abrir ao conhecimento, ao processo de aceitação, a uma autoestima que muitas vezes foi muito ferida na infância, né? E se descobrir um paciente TDAH é abrir a possibilidade para lidar com isso. Com certeza. Ô Iris, e o TDAH ele pode também estar associado a outros transtornos? Você também recebe pacientes assim, além dele tem outros também? Muito importante dizer que o TDAH nunca vem sozinho. É mesmo, tá? Iris? Ele sempre coexiste com outro transtorno, tá? Pode ser transtorno de ansiedades, transtornos de depressão, pode ser transtorno a nível de conhecimento, dificuldade de aprendizagem, transtorno bipolar, o TOD também, que é o transtorno opositor desafiador, pode vir também acompanhado do TEA, nível 1, que é o transtorno do espectro autista. O TDAH, ele nunca vem só, né? A partir, por exemplo, de primeiro um diagnóstico do transtorno do espectro autista, se descobre um TDAH. Ou primeiro vem o TDAH, depois se descobre, né, o autismo nível 1 de suporte. Então, ele nunca vem só. Ele sempre coexiste com mais uma comorbidade, tá? Seja ela um transtorno bipolar, seja ela uma depressão, seja ela uma ansiedade mais crônica, não é simplesmente uma crise, né? Seja ela uma dificuldade de aprendizagem mais acentuada, ele nunca vem só. Iris, eu sei que cada um, como você falou, imagine o TDAH, ele vem com outros transtornos e cada um vai ser trabalhado de uma forma diferente, com um tratamento diferente. Mas só para geral, e eu não quero nem falar sobre medicamentos e o que é feito para cada um, porque como a gente ressalta aqui o tempo todo, é importante buscar um profissional da área. Eu falo para qualquer entrevistado, seja ele qual for, inclusive vamos dizer que o não tão complicado que seria um nutricionista que a gente vai lá no nossa pesquisa na internet e achar uma receita, né, receitas diárias que você pode consumir e vai perder peso. Eu digo, você precisa buscar um profissional da área. Mas tratamentos, quando a gente fala, você falou, Daiana, é um grupo de pessoas que ajudam ali, né, naquele processo. É o neuropsicopedagogo, é o psiquiatra, pode ser um clínico, vai depender. Mas geralmente é um trabalho com medicações, é um uso possivelmente para o resto da vida. E essa visita, por exemplo, você fala dos seus pacientes, eles precisam te visitar na maioria dos casos uma vez ao mês, não sei, enfim. E também essa visita precisa ser para o resto da vida, Iris? Então, o acompanhamento, ele é um processo multidisciplinar, não é só, na verdade, é multissetorial, não é somente uma medicação. Sim. Sair daqui com medicação, meu TDAH vai ficar ótimo. Não. Eu costumo dizer que sem um acompanhamento psicopedagógico, neuropsicopedagógico, sem uma terapia cognitiva comportamental, o seu TDAH vai chegar ao caos. Porque a medicação para TDAH, algumas, por exemplo, só fazem efeito durante 4 horas. Sim. Né? Então, precisa-se ter um acompanhamento terapêutico, precisa-se ter no consultório, né, a gente cria estratégias técnicas para que o paciente aprenda a lidar com esses desafios. Não é corrigir o comportamento, o objetivo não é corrigir, o objetivo é lidar técnicas para que você aprenda a lidar com esses desafios. Aprenda a lidar com a impulsividade, aprenda a lidar com a falta de foco, crie técnicas, estratégias. Então, assim, só a medicação em si não vai adiantar. Não vai. Entendi. E é preciso que as pessoas que nos assistem e que esses que visitam, né, o consultório de vocês entendam isso. Porque essa questão, inclusive, da automedicação, a gente acha que o comprimido, ele resolve tudo. Não. E é uma série de coisas, né? Às vezes a pessoa eu tô com depressão, vamos dizer que só depressão. Ela é medicada, mas a rotina dela precisa ser trabalhada também diariamente para que ajude, né? Uma série de coisas também precisa ser feita e a própria pessoa também se ajudar. E isso vale para outros transtornos também, né, Iris? O acompanhamento acontece uma vez por semana ou a cada 15 dias. Eu costumo dizer que quando o TDAH sai do caos, que é o processo onde ele lhe deixa em crise, você não consegue manter o foco, você não consegue não estar em uma agitação motora constante. Então, fora do caos, a gente pode atender uma vez por mês. Mas, ainda assim, eu deixo sempre alerta aos meus pacientes. Qualquer coisa saiu muito do eixo, não espere um mês. Mande mensagem e a gente tenta
antecipar esse atendimento. Mas o acompanhamento regular à criança, por exemplo, uma vez por semana, a depender da dificuldade, do nível de como esteja a desregulação emocional, a desregulação no processo de aprendizagem, ou a cada 15 dias. E como é que você faz essa avaliação nas escolas, no sentido geral, assim, do seu olhar? Porque é uma criança, né? Eu vou falar de crianças, como você mesmo disse, isso pode ser diagnosticado no adulto, no idoso, mas talvez não ter tanto entendimento seria a criança, e às vezes ela vai para a escola e, por mais que saibam, a equipe que está ali não sabe muito lidar com isso. Eu estou remetendo justamente por essa pessoa que eu conheço, porque ela faz movimentos, como ela é muito acelerada, então ela tira roupa na sala de aula, ela mexe em tudo, ela pega tudo, a professora diz uma coisa, ela faz outra, e isso às vezes falta paciência no professor que está ali ensinando, né? É importante ter um profissional qualificado, habilitado nas escolas para que dê esse suporte a essas crianças, Iris. É muito importante, né? É um dos maiores desafios hoje, né? É adaptar a escola a um paciente com um transtorno neurodivergente, né? Porque é desafiador, precisa-se mais capacitação para os profissionais, de fato, precisa-se também fazer valer o direito de que essa criança neurodivergente tenha um acompanhante terapêutico, que é o que a gente chama de AT, que esteja ali do lado desta criança e possa ajudá-la a se regular nos comportamentos, possa ajudá-la a manter o foco, que se for preciso, tira a criança um pouquinho da sala de aula, dá um passeio fora da sala de aula, volta para a sala, que crie materiais adaptados, né, que é uma das atividades também do neuropsicopedagogo. Os meus pacientes, eles têm material adaptado, são criados por mim, são levados à escola e lá eu converso com a professora para ajudar como a aplicabilidade deve acontecer, eu acompanho, eu deixo uma caixa pedagógica com todos os materiais, né, necessários para a aplicabilidade do conteúdo, porque eles não absorvem da mesma forma que os outros. Então tem uma maneira lúdica para que eles absorvam o conteúdo, e aí a escola também precisa se abrir a receber esse profissional para que ele faça essa intervenção, né? Não adianta você só levar uma caixa com um material para a escola e não vir a devolutiva de lá. Então eu estou sempre nesse processo. Algumas professoras que se abrem, eu tenho WhatsApp, eu faço reunião online, e aí como é que tá dando certo, tá funcionando. Elas são bem abertas comigo, Iris, isso eu não estou conseguindo, eu preciso que você venha de novo, e eu vou até a escola para que tudo é em benefício de uma educação sem trauma, sabe? De um ambiente escolar que não seja tão negativo, que aquela criança não seja a chata da sala de aula, que aquela criança não seja a que ninguém consegue controlar na escola. A gente precisa, assim, de fato, adaptar o ambiente e cada vez mais a importância de capacitar esses profissionais, de um ambiente escolar se abrir, né? Sair daquela coisa fechada a nível de prova, avaliação, de uma maneira ainda muito tradicional, né? Precisa se abrir a esse mundo neurodivergente. Iris, a gente vai ver só uma dica de saúde e eu quero dar continuidade ainda com essa questão das pessoas próximas. Voltamos já. Consumo de frutas. Consumir frutas é muito importante. Número 1, para a saciedade do seu corpo. Ajuda você ali nas refeições, né? Como uma sobremesa, às vezes você almoça, quer consumir um docinho ali, ela vai te ajudar muito. Vai te ajudar com vitaminas, com sais minerais, com fibras, que vai manter a sua barriguinha cheia, vai manter a sua imunidade lá em cima, vai ajudar a elevar a sua saúde e preparar você e o seu corpo para as cargas virais, para esses vírus que estão toda hora aí nos atacando. Vai deixar você mais forte para combater tudo isso e deixar você saudável. Você falou aí sobre a questão da escola dos professores. E aí a gente, ao longo de todo o bate-papo, falou sobre os profissionais externos à vivência daquela criança, né? Mas eu imagino o poder que tem os pais, os amigos, os amiguinhos, né? A família dos amiguinhos. Então, é um papel, assim, que é um conjunto que pode contribuir para que essa criança que tenha o TDAH tenha uma vida muito próxima do que as pessoas que não tenham, né, Iris? Exatamente. A criança precisa entender que o pai confia nela, sabe? A criança precisa entender que aquele é o lugar de segurança,
que ela vai falhar, que ela vai errar diante dos desafios que a escola vai apresentar, que pode ser que ela não consiga acompanhar a turma ou consiga acompanhar demais a ponto daquele negócio ficar chato, né? É uma criança que não tem dificuldade de aprendizagem e pode ser TDAH. TDAH não está só ligado à dificuldade de aprendizagem. Pode ser aquela criança que tem uma facilidade muito grande de absorver o conteúdo e que enjoa rápido. Né? É importante falar sobre isso, que tem uma facilidade, ela aprende rápido também. A gente aprende rápido, numa facilidade, e a professora fica aquela coisa repetitiva e ela já está cansada, então ela não quer mais ficar sentada naquele momento, então ela precisa ter essa visão dos pais que digam assim, olha meu filho, eu estou aqui. Vai acontecer isso, mas a gente vai estar junto. Ele precisa ter a família, os amigos precisam ser aqueles que aceitam esse comportamento neurodivergente, esse comportamento, essa maneira de pensar diferente, né? Então, precisa ser essa segurança para que a gente não trace mais traumas, né, para essa criança. É muito importante que a gente olhe para eles como um todo, sabe? Não olhe só aquele comportamento que não deu certo, né? Não olhe só aquela criança por aquele erro, por aquela falha, que para ela não é erro. Né? É só porque está dentro dos padrões da sociedade que aquilo ali é errado. Mas existem diversas técnicas e estratégias também para ajudar os pais a lidar com isso no dia a dia. Eu sempre gosto, durante os meus atendimentos, de deixar 10 minutos para os pais. E aí é onde a gente conversa, é onde eles falam dos medos, dos desafios, desabafam e tem dicas, né? Tem uma conversa comigo no WhatsApp, eu estou em tal lugar e o meu filho está desregulado, como é que eu faço? Como é que eu posso agir agora? Me ajude. Naquele momento eu paro e digo, olha, você vai fazer isso, isso, isso e isso, né? Tentando organizar a vida como um todo, social, familiar, com os relacionamentos, vida escolar. Quando a gente fala assim por muito tempo sobre as crianças, né, Iris? Mas muitas pessoas têm esse diagnóstico, como você disse lá no começo da entrevista, já na fase adulta, ou até mesmo quando talvez já esteja idoso. Como isso impacta na vida dessas pessoas, né? Como é que vocês seguem, é o mesmo processo de trabalho? Porque, vamos lá, a pessoa que eu conheci mesmo, ela já estava, adulta, já estava trabalhando, mas ela sabia que tinha algo diferente e sim, mudou. Ela hoje, inclusive, palestra e tudo mais para falar sobre isso. Mas é um impacto na vida, tanto da pessoa, do adulto, quanto do idoso, né? É um impacto muito grande, até porque ela tem uma dificuldade muito grande a nível de se organizar. Né? Não entende por que procrastina tanto, né? Não entende por que não consegue se organizar até na gestão de tempo, né? No trabalho, nos relacionamentos, né? Então, assim, pessoas geralmente com TDAH, quando você se relaciona com uma pessoa TDAH, ela não tem facilidade em gravar, por exemplo, datas, né? Data de aniversário de namoro, aniversário de casamento. Não é aquela pessoa que tem esse teor romântico, né? Para lhe fazer uma surpresa. Às vezes ela vai ser surpreendida com você fazendo uma surpresa para ela e ela nem lembrava daquela data. Você tá falando. Né? Então, para quem está se relacionando é muito difícil, mas eu lembro de tudo e você não lembra nada. É porque você não presta atenção em mim? Não, não é. Ela não tem esse foco muito nos detalhes. Cortei o cabelo, pintei, você não me notou, né? Desafiador, é um impacto muito grande em lidar com esses desafios que a sociedade nos impõe, e impõe como um padrão, né, a seguir. Então, gestar o tempo, ter uma gestão de tempo por uma pessoa TDAH é difícil, não procrastinar também é difícil, precisa ser uma pessoa que se organize. Os meus atendimentos vão muito em torno de criar uma rotina, estabelecer técnicas para que você não deixe as coisas para depois, né? Estabelecer técnicas de relacionamento, do convívio familiar, para lidar com o todo. Né? O atendimento ao paciente TDAH adulto é muito trabalhando esse caos que a sociedade causa nele, né? A gente precisa encerrar. Eu ficaria aqui horas ainda batendo papo, porque a gente nem está seguindo o roteiro, as perguntas elas vão surgindo. Há uma série de dúvidas mesmo, acho que você desmistificou algumas coisas, esclareceu outras. E assim, para fechar, Iris, fala para a gente, para quem nos assiste, a mensagem que você deixa para quem tem
para quem acabou de saber que tem o TDAH, para a família dessa pessoa, para o educador, para quem cerca essa família, né? Eu acho que eu percebi que durante toda a sua fala com muito amor. Todas as pessoas, inclusive, que passam por aqui, eu digo, olha, geralmente há casos na família, se inspirou em alguma coisa durante a faculdade, enfim, alguma coisa acontece e, claro, a maioria das pessoas que passam por aqui há muito amor naquilo que elas falam, né? E você fala-se com muita vontade de dar qualidade de vida para essas crianças, adultos, idosos, para essa família, né? E eu acho isso muito bacana, porque quando a gente faz as coisas assim, com amor, com dedicação, a gente sabe que o resultado, ele é muito mais real, assim, né? E eu queria te parabenizar por isso. E que você deixasse essa mensagem para todos que nos assistem. Antes de deixar a mensagem, eu quero dizer que existe muito amor mesmo. Eu sou mãe, né, de uma criança autista, nível 1 de suporte, uma criança TEA, e que também tem TDAH para desatenção. Tem uma pequena aí que também vai entrar em um processo de investigação de TDAH, mas que já tem fortes traços, né? E é um mundo onde a gente precisa se diminuir para caber no mundinho deles, sabe? E no mundo neurodivergente, diverso, né? A gente precisa ficar pequenininho para entrar no mundo daquela criança e pensar junto com eles, para poder entender certos comportamentos que não cabem mesmo do padrão social, né? Então, assim, existe amor, existe dedicação, eu sou apaixonada por aquilo que eu faço, de fato, né? E a mensagem que eu quero deixar é: se aceitem primeiro, respira, calma, né? Aceite, entenda que o mundo divergente, ele é só uma maneira diferente de pensar, mas a gente pode fazer florescer nessa maneira diferente de pensar, nessa maneira diferente de agir. Não é o fim, né? O diagnóstico não é o fim. O diagnóstico na minha vida, na vida do meu filho, foi libertador, né? Na vida da minha família, nós aprendemos a lidar melhor com o meu filho, porque mesmo como profissional, Daiana, teve uma hora que eu me perguntei, onde é que eu estou falhando como mãe? Né? Onde é que eu não estou conseguindo ser para essa criança que tem 11 anos de idade e até hoje eu preciso ensinar que quando ele vai tomar banho, ele precisa lavar o rosto, por exemplo, porque ele esquece. Lava o corpo todo, não lava o rosto. Isso é diariamente, há anos, o mesmo processo. Então, é você não cansar de amar. É você não cansar de se dar, né? E não se culpar. Não existe culpado para uma neurodivergência, né? Existe solução. Qual é a solução? Estar disposto a fazer florescer no diferente. Numa forma diferente de pensar. Então, quem recebeu o diagnóstico agora é paciência. Existe o que a gente chama da fase do luto, de um processo de aceitação, mas não é o fim. É uma porta de possibilidades, né? É se abrir ao novo, sabe? É se abrir a uma realidade onde não está dentro do padrão social, mas vai fazer com que você viva coisas inexplicáveis, assim, né? É só aceitar esse desafio, né? Eles, parabéns, assim... Eu me emocionei de fato e fico muito feliz por existir pessoas como você aí no mercado, atendendo com tanto amor e, como eu falei, dando qualidade de vida para essas pessoas, né? E mostrando para elas que exatamente isso não é o fim. As coisas aí, sim, é que começa a florescer. É o início de tudo. É o início de tudo. Então, muito obrigada e espero tê-la aqui novamente em breve, tá bom? Sim, eu que agradeço o convite. Em breve, Saúde Ativa estará de volta e aguardamos todos vocês no próximo programa. Até lá!